Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta, e eu fiz esse vídeo pensando nas pessoas que estão se sentindo muito impotentes e muito desanimadas diante da realidade, diante de tanta notícia ruim, e que talvez aí já tenha até perdido um pouco de esperança na humanidade. Hoje eu vou falar sobre como a gente pode construir uma saída para esse caos, e para isso eu vou falar sobre sonhos e sobre o uso dos psicodélicos na resolução de problemas complexos. Meu objetivo nesse vídeo não é falar sobre os problemas sociais e ambientais pelos quais a gente está passando, nem sobre como esses problemas começaram, nem sobre como eles se perpetuam, embora seja de extrema importância que a gente saiba de todas essas facetas antes de querer mudar alguma coisa. Fato é que a gente está passando por um momento muito crítico na história da nossa espécie e enfrentando crises em praticamente todas as áreas, né? E para superar uma crise, qualquer que seja ela individual ou uma crise coletiva, a gente precisa de um salto de consciência, a gente precisa de inovação, de criatividade, de transformar ali algum aspecto. E essa, é claro, não é nem a primeira vez que a nossa espécie é desafiada aí a sobreviver. Bom, há 50 mil anos atrás, o problema dos nossos ancestrais era escassez de comida, predação, tanto por outros animais quanto por outros hominídeos, né, como os neandertais. E qual que é a lógica dessa escassez e desse estado de alerta o tempo todo? É justamente você proteger a si mesmo e proteger o seu grupo e competir com o outro, né? Competir com os outros grupos. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito e evolui cada vez mais rápido, inclusive. A ideia é que hoje a gente tem muito mais abundância de recursos, né? Quaisquer que sejam, e um aparato cognitivo também muito mais sofisticado do que o dos nossos ancestrais. Acontece que a gente ainda segue predominantemente essa lógica de competição. A gente carrega essa característica comportamental, né, dos nossos ancestrais ainda de uma maneira muito forte. Só que a diferença é que agora esse comportamento não é mais adaptativo. E eu concordo muito com o Cacique Raoni, quando ele fala que um dos desafios da nossa geração é justamente o de aprender a cooperar mais do que competir. Até porque a gente precisa aí de mudanças em escala global e ninguém muda o mundo sozinho. A gente tem aí uma necessidade coletiva de imaginar outros futuros possíveis, né? Futuros melhores. E para isso a gente precisa muito exercitar a criatividade e, claro, a cooperação. E esse processo de imaginação é muito parecido com o processo de sonhar, a nível cerebral, inclusive. E é por isso que eu vou começar esse vídeo falando sobre os sonhos. O Siddhartha Ribeiro, que é, na minha opinião, um dos maiores neurocientistas do nosso tempo, se dedica justamente a estudar o sono e os sonhos. E ele sempre bate muito na tecla de que a gente precisa sonhar com novas possibilidades para o futuro, novos caminhos possíveis para o futuro. E isso é muito mais do que só uma frase de efeito, e eu vou explicar por quê. Hoje em dia a gente já sabe que o sono desempenha um papel fundamental na memória. É durante o sono que a gente fixa as memórias consideradas importantes e que a gente descarta aquelas memórias que são consideradas não tão importantes assim. E é também durante o sono que a gente faz uma recombinação dessas memórias todas, possibilitando assim a criação de ideias novas. E nesse ponto de recombinação de memórias, os sonhos desempenham um papel extremamente importante. O Siddhartha fala que os sonhos são como um oráculo probabilístico. O que significa isso? Nesse processo aí de combinação de memórias, a gente junta não apenas essas memórias que vêm da percepção consciente, mas também as informações que vêm de percepções inconscientes, subliminares. E a gente junta isso tudo, todos esses aprendizados com o passado, e a gente projeta uma imagem sobre o futuro mais possível diante dessas informações. É como se fosse uma previsão meteorológica, assim, a partir de um conjunto de informações que você tem sobre um local, sobre o clima, enfim. Você consegue calcular qual que é o futuro mais provável. E por que eu tô falando sobre isso? Bom, já é de conhecimento científico que imaginar-se como personagem de um evento futuro tornou possível planejar ações eficazes sobre o que ainda vai acontecer. É como se tanto nos sonhos quanto na imaginação a gente ensaiasse mentalmente uma atividade antes de exercê-la na prática. E já existem estudos, alguns citados no livro Oráculo da Noite, inclusive, que comprovam que esse ensaio mental durante o sonho de fato afeta o nosso desempenho real. A ideia central é que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte, justamente porque permite um espaço de simulação sobre o futuro baseado em experiências passadas. E aí pode ser que a princípio você estranhe isso, pense assim, mas os sonhos são tão
enigmáticos, quase indecifráveis. Como é que eu vou tirar uma informação sobre o futuro dali? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas é importante marcar o seguinte. Esse processo de simulação não precisa ser consciente para gerar alterações adaptativas de comportamento. E continuando aí a citação do Siddhartha, as evidências convergem para a noção de que os sonhos de mamíferos são simulações probabilísticas de eventos passados e expectativas futuras. A principal função dessas simulações seria testar comportamentos inovadores específicos contra uma réplica de memória do mundo, em vez do próprio mundo real, levando ao aprendizado sem risco. Isso explicaria o fato de que muitos dos saltos científicos que a gente tem registrados se desenvolveram a partir de insights proporcionados pelos sonhos. O Mendeleev, por exemplo, sonhou com a organização da tabela periódica como a gente a conhece hoje, ordenada pelo número atômico. O trabalho de Descartes também foi muito influenciado pelos sonhos que ele tinha. E aquele matemático famoso, Leibniz, também desenvolveu muitos dos insights que ele teve através dos sonhos. E ele, inclusive, considerava a visão onírica mais elegante do que qualquer outra que podemos alcançar com muito pensamento quando estamos acordados. Esse pensamento que abarca muito mais do que só o racional tem muita informação, é realmente muito rico. E os psicodélicos, assim como os sonhos, são uma via régia para esse mundo do inconsciente, do mundo do simbólico, para esse acesso a informações subliminares que normalmente não estão disponíveis à nossa consciência da vigília, do dia a dia. Os psicodélicos também têm uma outra característica muito interessante, que é a de flexibilidade cognitiva, já que eles permitem a comunicação entre áreas do cérebro que normalmente não se conectam e diminui também a comunicação entre áreas que normalmente estão muito conectadas. Isso facilita a flexibilização do pensamento, facilita mudanças de perspectiva e amplifica a capacidade da gente conectar ideias que normalmente a gente não conectaria, facilitando, assim, a solução criativa de problemas. Não é à toa que os psicodélicos não são estudados apenas pelo seu potencial terapêutico, mas também para melhorar o desempenho de pessoas na resolução de problemas difíceis. Essa é uma área que ainda tem pouca pesquisa, mas para ilustrar isso eu vou falar sobre uns experimentos feitos pelo James Fadiman, que conduziu pesquisas com psicodélicos, principalmente com LSD, antes da proibição em 1966, que acabou forçando o encerramento das pesquisas. No geral, esse grupo pesquisava realmente os usos terapêuticos, mas eles também fizeram alguns experimentos chamados sessões focadas em resolução avançada de problemas. Com a proibição, muitos dos resultados dessa pesquisa não puderam ser publicados, mas ele conta essas histórias no livro Psychedelic Explorer's Guide. O que eles fizeram? Eles chamaram arquitetos, engenheiros, designers e outros profissionais que tinham ali, por exemplo, algum projeto, algum problema para resolver, mas que estavam encontrando alguma dificuldade. E aí eles deram LSD para essas pessoas, numa sessão toda preparada e voltada para isso, para que eles pudessem então pegar os seus problemas, profissionais e tentar achar alguma solução. Não vai dar para eu falar sobre todos os resultados aqui, mas eu quero chamar a atenção para uma observação muito importante que eles fizeram a partir desses experimentos. Esses profissionais que tomaram LSD disseram que nenhuma das soluções que eles encontraram eram totalmente estranhas ao que eles já fariam sem o uso de uma substância. Mas eles relataram sim que se sentiram mais criativos, mais livres para pensar. E eles tinham muito menos propensão de rejeitar as próprias ideias. Sabe aquela coisa? Quando você tem uma ideia e pensa assim, pô, essa ideia é legal, mas deixa pra lá. Pois é, esse filtro muito crítico que a gente tem com as nossas ideias, muitas vezes, ele era dissolvido e as pessoas tinham mais liberdade para aceitar as próprias ideias. Observando isso, o James Fadiman teve um insight muito interessante. Ele entendeu que se a estrutura egóica, que faz esse papel de ordenação da realidade, de uma certa filtragem da realidade, pudesse ser dissolvido com a ajuda dos psicodélicos, como eu expliquei inclusive no vídeo da morte do ego, seria então razoável supor que os filtros que permeiam os nossos pensamentos, como as crenças, atitudes, preconceitos, inibições, compulsões, linguagem, as próprias constrições culturais, também poderiam ser temporariamente deixados um pouco mais de lado, facilitando então o processo criativo. Sobre isso, ele falou o seguinte: pode ser que muitos dos métodos usados para estimular ou aumentar a criatividade sejam, na verdade, maneiras de reduzir a não criatividade. E que a consciência normal seja muito mais fluida, flexível e inovadora do que se acredita. Então, voltando aí ao assunto da criatividade, da inovação necessárias para a gente construir uma sociedade melhor daqui para frente,
Primeiro ponto é que a gente não pode ser ingênuo de achar que se todo mundo começar a usar psicodélico, o mundo automaticamente vai ser um lugar melhor, as pessoas vão automaticamente ser iluminadas e libertadas. Não é isso que acontece. O psicodélico não age por vontade própria, contra a nossa vontade. Tem que existir aí um processo ativo de busca de conhecimento e uma vontade genuína de contribuir para a evolução da sociedade, para a evolução da nossa espécie, consequentemente. Tá, mas e aí? E aí que a criatividade nunca parte do zero, né? Ela é uma espécie de bricolagem mental. É uma combinação de ideias, de observações, de aprendizados que a gente vai acumulando ao longo do tempo e que servem de base para a gente se inspirar e para criar algo novo. Tem ficado cada vez mais claro que as inovações tecnológicas e sociais dependem muito da diversidade de olhares e da transdisciplinaridade. Para a gente ser capaz de criar algo novo, é muito importante a gente se alimentar de muitas ideias, de ideias diferentes, de outras visões sobre o mundo. E isso envolve, inclusive, conhecer aquilo que a gente, a princípio, discorda. Esse é um ponto muito importante, principalmente em épocas de polarização tão fortes como essa que a gente está passando. É claro que a gente pode não concordar com a opinião do outro, mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender com alguma coisa ali. E, inclusive, usar esse aprendizado para criar algo que faça sentido. Para vocês terem uma noção, cosmovisões diferentes, né, de povos diferentes, podem ter uma visão muito diferente sobre o que é ser, sobre o que é essa noção de eu, sobre o que é essa noção de viver em sociedade, sobre como que isso funciona. É muito importante a gente conhecer essas outras perspectivas sobre a realidade, né, esses outros olhares, para a gente, inclusive, renovar o nosso olhar para nós mesmos, né, e para o nosso modo de vida. Eu tenho certeza que se a gente se alimentar de diferentes perspectivas e ousar sonhar, ousar imaginar um futuro que a gente realmente quer construir, não importa o quão impossível ele pareça a princípio, se a gente ousar seguir essa vontade de mudar o que a gente puder mudar para poder melhorar alguma coisa na nossa sociedade, a gente pode sim encontrar soluções para todos os problemas que a gente está passando. Seja na área da política, na área da saúde, da economia, das tecnologias renováveis, do planejamento urbano, da geração de energia, da comunicação, enfim, qualquer que seja a área. E se a gente adiciona aí a essa ousadia, a essa vontade, sede de conhecimento, a sabedoria inerente aos estados alterados de consciência, como nos sonhos, nas experiências psicodélicas, a gente tem aí uma fórmula muito interessante e muito poderosa para dar esses saltos de consciência que a gente precisa, tanto na maneira de pensar e nos relacionar com nós mesmos, quanto na maneira da gente pensar e se relacionar com o outro, com o mundo, com a natureza, né? Enfim. Bom, gente, é isso. Eu senti essa necessidade de fazer um vídeo em defesa dos sonhos, em defesa de pensar fora da caixa, em defesa da imaginação, da criatividade e da determinação em encontrar soluções para os problemas que a gente tem que enfrentar. Nossos ancestrais passaram por desafios muito extremos e com muito menos tecnologia do que a gente. Hoje em dia as coisas estão se transformando muito mais rápido e a gente tem todos os recursos aí disponíveis. A gente precisa quebrar essa rigidez mental de que só existe um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas e ter coragem de inovar. A crise exige inovação e eu tenho certeza que se os nossos ancestrais conseguiram passar por tudo que eles passaram, a gente consegue também lidar com os problemas do nosso tempo. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa aí seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esses assuntos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um grande abraço. Até a próxima.